Quantas vezes você já ouviu dizer que Exu é um demônio? Quantas vezes esse nome foi sussurrado com medo, ignorância ou até com repulsa? Agora respira fundo porque hoje a gente vai abrir os caminhos do conhecimento e da fé. Hoje vamos falar sobre Exu, mas vamos falar a verdade, sem preconceito, sem sensacionalismo e com muito respeito a essa entidade tão poderosa e tão injustiçada. Esse vídeo não é para te convencer a acreditar, é para te convidar a entender, porque uma coisa é certa, ninguém passa por Exu sem ser visto. Ele é o primeiro, ele é o guardião da porta, ele é aquele que vê tudo. Exu não é demônio, Exu é movimento, é justiça, é equilíbrio, é riso, é revolta. Exu é aquele que carrega as mensagens entre o céu e a terra, entre os orixás e os humanos, entre o desejo e a sua realização. E se você já sentiu que na sua vida travou alguma coisa, ou que o caminho fechou, ou que a sorte sumiu, talvez seja a hora de olhar para ele com outros olhos, hein? Porque Exu não faz mal. O Exu faz o que você pede. Sejam muito bem-vindos ao Caminho dos Orixás. Aqui vamos te contar histórias das entidades, dos orixás e trazer orações que vão te ajudar a encarar situações que estejam acontecendo na sua vida. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva e curta o nosso vídeo para que o YouTube possa entregar para outros irmãos de fé que estejam precisando de uma palavra ou de algum conhecimento. Que Oxalá abençoe sempre a vida de vocês. Quando alguém fala Exu, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Se a que surge é medo, confusão ou até a ideia de algo maligno, saiba que isso não nasceu na espiritualidade. Isso foi ensinado por séculos de preconceito, ignorância e intolerância. Exu é um dos nomes mais injustiçados da religião de matriz africana. Por muitos anos, ele foi tratado como sinônimo do diabo, mas essa associação é completamente equivocada. Exu não é o diabo, Exu não tem relação com o mal absoluto. Esse erro começa com um choque entre culturas, quando os povos africanos chegaram ao Brasil junto com a sua fé, rituais e orixás. Os colonizadores não entenderam, e o que não se entende, se teme, e o que se teme, se demoniza. Mas a verdade é que Exu é movimento, é comunicação, é o início de tudo. Na Umbanda, ele é a primeira entidade a ser saudada, porque sem Exu, nada se comunica entre o mundo material e espiritual. É ele quem abre os caminhos para os pedidos cheguem até os orixás. É ele quem protege a gira, guarda os trabalhos, afasta a negatividade. Exu é guardião, é mensageiro, é a ponte entre o mundo visível e o invisível. E é por isso que quando a vida trava, a gente pede para Exu abrir os nossos caminhos. Quando a comunicação falha, pedimos para ele trazer clareza. Quando sentimos que algo está atrapalhando, que uma energia está bloqueada ou que uma porta está fechada, é a energia dele que vem desfazer os embaraços. Mas o Exu não age sozinho, ele trabalha com ordem, ele respeita a lei espiritual, mas ele também respeita a sua verdade, e é por isso que às vezes ele assusta, porque Exu mostra o que está escondido, ele traz à tona o que você não quer ver, mas que precisa enfrentar. Ele é a justiça e o reequilíbrio, ele não castiga nem protege sem razão, ele apenas devolve aquilo que você entrega ao mundo. E é nessa energia que o Exu se torna essencial. Ele é aquele que cuida da encruzilhada. O ponto de decisão. O ponto onde os caminhos se cruzam. Onde vidas mudam de rumo, onde o espiritual encontra com o material. Respeitar Exu é respeitar a força da vida. É saber que nada começa sem ele e que se você quer seguir em frente, precisa pedir licença a quem guarda a entrada. Imagina por um instante aí que entre o nosso mundo e o mundo espiritual exista uma ponte. Uma ponte poderosa, invisível, mas absolutamente essencial. E quem guarda essa ponte, quem atravessa por ela com liberdade e autoridade, é Exu. Na espiritualidade da Umbanda, Exu é o grande mensageiro. Ele ouve aquilo que você não tem coragem de falar em voz alta, leva os seus pedidos até o plano espiritual e retorna com a resposta. E é por isso que em qualquer ritual, antes de você pedir qualquer coisa à entidade, nós pedimos licença a Exu. Ele é a chave, ele é a porta, é ele quem abre os caminhos para que tudo aconteça. Mas o Exu não apenas transmite recados, ele age. Ele trabalha e ele resolve. Quando alguém diz que na vida nada anda,
e que as portas estão fechadas ou que tudo está travado, é a energia de Exu que pode desencadear esse caminho, destrancar essas portas. Ele não se assusta com o peso dos seus problemas. Ele não recua diante das dificuldades. O Exu enfrenta tudo de frente, com coragem, com astúcia e com um poder que vem de sabedoria ancestral. E aqui vale um lembrete muito importante, tá? O Exu, ele não é servo. Ele não faz porque ele é obrigado. Ele faz quando há respeito, quando há fé verdadeira e quando há verdade no coração de quem está pedindo. Por isso, não peça Exu com medo, peça com sinceridade. Fale com ele com quem fala com um amigo bem íntimo, porque ele vai entender. Seja honesto, seja direto e esteja preparado para as mudanças que ele pode trazer. Porque Exu não faz promessas vazias, ele mostra o caminho. Mas ele também tira quem ele precisa tirar do seu caminho para que ele flua. A encruzilhada para muitos pode parecer só um ponto onde as ruas se cruzam, né? Mas na espiritualidade, na Umbanda, ela representa algo muito maior. Um lugar de escolha, de força e de profundo poder espiritual. É ali que a matéria e o espírito se tocam. É ali que o tempo para e a transformação começa. O Exu é o guardião da encruzilhada. E isso não é por acaso, tá? A encruzilhada é onde os caminhos se encontram, se desencontram e se abrem. Quando estamos diante de decisões importantes, dúvidas profundas ou momentos de crise, é como se estivéssemos parados bem ali no meio dessa encruzilhada. E é Exu que está lá, firme e pronto para nos orientar, desde que estejamos dispostos a ouvir. Esse espaço sagrado também é onde se oferecem pedidos, agradecimentos, oferendas e promessas. Mas não por superstição, e sim por fé, por respeito e por conexão. É ali que se constrói o elo entre o plano material e o plano espiritual. Exu na encruzilhada observa. Ele vê o que vai além dos nossos olhos. E quando pedimos com verdade, ele mostra o melhor caminho, mesmo que não seja o mais fácil. Porque o Exu não mascara a realidade, tá? Ele só revela. E mais do que abrir portas, ele te ensina a passar por elas. Te mostra os perigos, mas também as oportunidades. É por isso que na Umbanda não se tem medo de encruzilhada. Se tem reverência, se tem respeito. A encruzilhada é onde a sua coragem encontra o seu destino, onde a sua fé conversa com a sua missão, onde tudo começa e onde tudo pode mudar. Quando se fala em oferenda, muita gente ainda pensa com preconceito, com medo ou com desinformação. Mas na Umbanda, a oferenda é um gesto de fé, de gratidão e de aliança com a espiritualidade. E com Exu, isso não é diferente, óbvio. Oferecer algo a Exu é, antes de tudo, estabelecer um diálogo com ele. É reconhecer a sua força, a sua presença, é dizer: olha, eu tô aqui, viu, com humildade, te pedindo ajuda ou te agradecendo por uma vitória. Cada elemento da oferenda tem um significado. A pinga, por exemplo, representa o fogo, a energia, a purificação. Os charutos simbolizam respeito e honra. As moedas mostram desejo por prosperidade. As pimentas, a força vital, o movimento, o calor. Mas não se trata só de dar para receber. A oferenda é feita com fé, com verdade, com intenção limpa. É um canal e não há magia sem propósito. Não há conexão sem respeito. Por isso, cada guia espiritual de Umbanda, cada Exu, tem a sua forma específica de receber. O Exu Tranca-Ruas, por exemplo, ele costuma receber nas encruzilhadas simples oferendas discretas como pinga, farofa, vela vermelha. Já o Exu Caveira, que atua em campos mais profundos da alma e da ancestralidade, pode ser saudado com elementos mais voltados à espiritualidade densa, como velas pretas, vinho tinto e rezas específicas. O importante é, não tem que ter medo. Existe intenção, existe reverência. Oferendar a Exu não é submeter-se, é firmar um pacto espiritual de aprendizado, de proteção e de crescimento. Ah, e pacto não é isso que você tá pensando não, tá? Porque quando você aprende a oferecer com o coração, a resposta vem com sabedoria. E sim, sempre com orientação de um guia, de um pai, de uma mãe de santo, para que tudo seja feito dentro da ordem com segurança espiritual. Exu não exige, ele acolhe. E quando percebe que a oferenda vem do fundo da alma, ele age, ele abre caminho, ele protege, ele ensina, ele muda o rumo da sua vida. Mas a pessoa tem que ter coragem de se abrir para essas forças, tá? É tão triste ver que essa ancestralidade é tão incompreendida e tão injusta. Infelizmente, quando falamos de Exu, ainda é comum vermos o olhar carregado de julgamento e de ignorância. Muitas pessoas ainda associam essa entidade, como eu disse antes, como uma figura do demônio, como se ele fosse do mal, como se a essência dele fosse maligna. Mas essa visão não é só equivocada, tá? Ela também é fruto de séculos de racismo religioso e de tentativa de demonizar religiões de matrizes africanas. O Exu não é o diabo, o Exu é mensageiro, é justiça, é equilíbrio. Ele transita entre os mundos, leva
leva e traz, abre e fecha, protege e desafia, mas nunca faz o mal, nunca age sem propósito. Ele é um guardião dos caminhos e dos portais espirituais. Vamos falar um pouquinho do passado? Quando os colonizadores chegaram, eles trouxeram consigo uma visão eurocêntrica e cristã que não soube ou não quis compreender essa entidade. E aí é que começou o apagamento, a distorção. Tudo que era negro, forte e livre passou a ser retratado como perigoso. Por isso que quando alguém diz que Exu é do mal, está repetindo um discurso racista, colonizador, que tenta apagar a potência de um povo e da sua fé. Está negando a sabedoria ancestral que sobreviveu às correntes, aos navios negreiros e ao preconceito até hoje. A Umbanda, como religião de amor, de acolhimento e luz, combate essa ignorância com conhecimento, fé e resistência. Mostra que Exu é aquele que protege a porta da sua casa, que corta o mal com a sua espada, que ensina com humor, firmeza e sabedoria. Ele não se dobra a convenções, mas ele se curva diante da verdade e da justiça. Falar de Exu é, portanto, também falar de liberdade religiosa, de respeito, de reconhecer que o sagrado tem muitas faces e que todas merecem ser tratadas com dignidade, que ninguém precisa ter medo daquilo que não conhece, mas sim a humildade de aprender, porque Exu é o caminho. E o caminho mais bonito que ele abre é o da consciência, da coragem, do amor próprio. Quando a gente olha para ele com respeito, é como se ele sorrisse e dissesse: agora sim você me enxergou de verdade, pô. Quando falamos de Exu, é importante lembrar que não estamos falando de uma única entidade. Na Umbanda, Exu não é uma figura isolada, mas é um arquétipo espiritual que se manifesta em diversas formas, cada um com suas próprias características, maneiras de agir e missões. Esses diferentes Exus são organizados em falanges e linha de trabalho, e cada um carrega consigo uma história, uma força e uma sabedoria única. Vamos conhecer um pouquinho sobre os Exus e os conhecimentos dentro da Umbanda? O Exu Tranca-Ruas. Exu Tranca-Rua das Almas, talvez é um dos mais populares. Tranca-Ruas é conhecido como o guardião das encruzilhadas e dos caminhos noturnos. Ele é firme, direto e muitas vezes incompreendido. Tranca-Ruas é aquele que tranca o que não te serve mais e abre apenas os caminhos que são realmente seus. Trabalha na linha das almas, ou seja, lida com questões profundas espirituais que envolvem cura de vínculos kármicos e rompimentos de padrões negativos. É comum que ele seja invocado para cortar demandas, desfazer feitiçarias e proteger contra ataques espirituais. A sua figura é imponente, sua palavra é reta, mas o seu coração é justo. O Exu Caveira é um dos Exus mais temidos por quem não conhece. Ligado diretamente à linha das almas é a questão da morte e da transformação. Exu Caveira não representa o fim, mas sim o renascimento. Ele atua quebrando correntes muito antigas, energias de vínculos espirituais pesados, traumas de outras vidas e obsessões de difícil acesso. Ele é profundo, silencioso e trabalha com respeito absoluto ao merecimento de cada um. O Exu Caveira não atua na vaidade ou no capricho, mas sua força é poderosa para quem precisa de uma mudança real na vida e de consciência. Exu Marombó. Comumente associado às linhas de prosperidade e abertura de caminhos, Exu Marombó é alegre, é simpático, é comunicativo. Ele trabalha muito com a energia da conquista, da movimentação, das oportunidades. É aquele que ajuda no comércio, na vida profissional, nos negócios e também na autoconfiança. Ele tem uma energia vibrante, é encantador e muitas vezes chega com um sorriso no rosto e um olhar afiado. Apesar da leveza, ele também sabe ser firme quando precisa, principalmente quando o assunto é proteger aqueles que estão sob a sua guarda. Exu do Lodo é pouco conhecido no grande público. Ele atua nas camadas mais densas do umbral. Ele lida com energias extremamente negativas, com situações limites e com vícios profundos, obsessores perigosos e também entidades que estão presas em estados vibratórios de muito sofrimento. Sua atuação é essencial para aqueles que estão em queda espiritual, com dificuldades intensas de sair do fundo do poço. O Exu do Lodo estende a mão onde quase nenhum outro chega, e a sua missão é resgatar, limpar e dar uma nova chance a quem deseja renascer. O Exu Tiriri é conhecido por sua esperteza, rapidez e grande capacidade de resolução. Ele é um verdadeiro estrategista espiritual. Atua muito em trabalhos de defesa, abertura de caminhos, proteção contra feitiços e limpezas de ambientes. É direto, sagaz e tem um humor característico que costuma testar a consciência de quem o procura. Ele ensina que nada vem sem esforço e que cada escolha tem uma consequência. Além de que, com sabedoria e coragem, é possível transformar a sua própria vida. O Exu Morcego é misterioso, ele é silencioso e extremamente observador.
Sua atuação se dá muitas vezes no campo das revelações ocultas, ajudando a expor verdades escondidas, intenções mascaradas e energias traiçoeiras. Ele enxerga no escuro, metaforicamente e espiritualmente. E é por isso que ele é invocado por aqueles que precisam ver o que está sendo escondido. É também um guardião de segredos profundos e atua com firmeza na limpeza de magias densas e obsessões difíceis. A sua energia é noturna, introspectiva, mas profundamente poderosa. Com ele, não há espaço para mentiras ou para auto-engano. O Exu Morcego ilumina o que foi escondido, ele guia para a cura. Esses são apenas alguns dos Exus mais conhecidos, mas existem muitos outros, com nomes, histórias e personalidades distintas. O importante é entender que todos eles são aspectos de uma força divina que trabalha para o bem, para a evolução e para a justiça. Conhecer os Exus é uma forma de conhecer a nós mesmos, porque cada um deles espelha, em algum nível, os nossos desafios, medos, desejos e possibilidades de transformação. E quando nos permitimos aprender com eles, nos tornamos mais conscientes, mais fortes e mais conectados com o sagrado que habita em nós. Dentro da Umbanda, o trabalho espiritual é organizado em linhas e falanges. Isso não é apenas uma estrutura simbólica, é uma forma de manter a ordem espiritual respeitando as especialidades, as missões e os campos de atuação de cada entidade. Exu, como guardião e mensageiro, também está inserido nesse sistema, e suas falanges são expressões vivas dessa organização espiritual. Cada falange é composta por uma legião de entidades que compartilham um mesmo campo vibratório, uma mesma força e um mesmo objetivo. Elas se alinham por afinidade de trabalho e atuam de maneiras coordenadas dentro dos terreiros e dos campos espirituais. A falange das almas, por exemplo, onde encontra Exus como Caveira, Tatá Caveira, Exu das Sete Covas, tem uma atuação mais profunda voltada às questões ligadas à morte ou renascimento e à liberação de padrões espirituais densos. Vale lembrar que dentro dessas falanges, cada entidade tem a sua própria personalidade, sua história e a sua forma de se comunicar. Mas todas elas compartilham da mesma força original e do mesmo compromisso: proteger, ensinar, limpar e transformar. As falanges de Exu não estão presas a nomes fixos. Cada casa de Umbanda pode ter nomenclatura própria. Pode ter modos diferentes de chamar e identificar as suas entidades. Mas o que importa, acima de tudo, é a vibração, é o trabalho, é a intenção. Entender as falanges é respeitar que a espiritualidade é diversa, rica e organizada. E que por trás de cada nome, cada vela, cada saudação, existe uma legião de forças trabalhando para que o caminho do bem prevaleça. Muita gente acha que Exu só aparece em momentos graves, quando o problema já está instalado ou quando há alguma demanda espiritual muito intensa. Mas a verdade é que Exu é movimento constante, ele atua no dia a dia em pequenos detalhes que mudam o rumo das coisas sem a gente nem perceber. Exu é aquela intuição que faz você mudar o caminho no último minuto. É aquele amigo que chega com a palavra certa na hora certa. É a oportunidade inesperada que surge quando você mais precisava. É o não que você recebeu e que mais tarde se mostrou uma bênção disfarçada. Como guardião dos caminhos, o Exu trabalha como encruzilhadas internas e externas. Eles nos mostram alternativas, testa a nossa coragem, nos provoca a agir e a não ficar parados esperando que tudo caia do céu. Ele é o impulso, o estalo, a sacada e muitas vezes também o freio. Nos relacionamentos, o Exu pode ajudar a enxergar com clareza quem é que soma e quem é que suga. No trabalho, ele pode abrir portas, inspirar ideias e proteger de injustiças. Na vida espiritual, ele é aquele que afasta o que atrasa, que protege contra a inveja, feitiços e energias desequilibradas. E o mais bonito é que Exu não exige perfeição. Ele ensina com firmeza, mas com sabedoria. Não importa quantas vezes você errou. Se existe verdade no seu coração e desejo de mudar, ele vai te ajudar a recomeçar. Às vezes a sua ação é invisível, mas o resultado é concreto. Sabe aquele dia que você estava sem esperança, mas encontrou força para continuar? Aquela paz repentina que chega mesmo no meio do caos? Aquele livramento inexplicável? Pois é, pode ter sido seu Exu. Por isso, firmar Exu é também reconhecer que não estamos só, que existe uma força nos acompanhando nas batalhas diárias. E quando aprendemos a conversar com o Exu no cotidiano, sem medo, sem miticismo, com naturalidade, a sua vida muda. Fica muito mais leve, mais responsável, mais nossa, sabe? Porque Exu é aquele que nos ensina que o destino se constrói com escolhas e que toda escolha tem uma força. Então, se hoje você está sentindo que tudo está travado, sem direção, sem coragem, chama Exu. Com respeito, com fé, com verdade. Ele vai te ouvir.
E quando você menos esperar, o caminho vai se abrir. Este não é apenas um encerramento de vídeo ou de texto, é um momento de firmeza, de gratidão e de conexão verdadeira. Porque quando a gente fala de Exu com respeito, com entrega, com o coração aberto, ele ouve. E mais do que isso, ele age. Talvez você esteja no momento de encruzilhada. Talvez esteja sentindo que perdeu o rumo, que está sendo sugado por situações, pessoas ou pensamentos. Talvez esteja com medo de recomeçar, de abrir mão do que já não serve mais, de dizer não. Mas Exu ensina que toda encruzilhada é uma chance de renascer. Não é preciso fazer nada grandioso para se conectar. Uma vela acesa com fé, um copo de água limpa, um pedido sincero com a mão no peito e os pés no chão, ele vai vir até você. Ele vai entender a sua dor, ele vai te dar coragem, ele vai te dar humildade. E, acima de tudo, ele honra quem caminha com justiça. A Umbanda nos ensina que cada entidade tem seu tempo, seu ritmo e a sua forma de agir. E com Exu não é diferente. Às vezes a resposta vem rápido, outras vezes vem na forma de ensinamento, de mudanças de perspectiva, de livramento disfarçado, mas ela vem. Ao encerrar esse vídeo, firme a sua intenção de seguir com a consciência, com a força e com a verdade. Agradeça mesmo que ainda não tenha visto a mudança, porque a mudança às vezes começa de dentro, de uma forma silenciosa, preparando o terreno. E lembre-se, Exu é guardião, é protetor, é aquele que mostra que o poder de transformar a sua própria vida está nas suas mãos. Com ele você aprende a caminhar com autonomia, coragem e responsabilidade. Bom, que Exu te acompanhe, te abre os caminhos, que te mostre as verdades que você precisa enxergar, mesmo que isso doa. E que, acima de tudo, ele te proteja de tudo aquilo que te tira a sua essência. Laroe Exu, que ele seja a luz nos seus caminhos.